recebendo nos estúdios da Tempo nosso querido Dr. William Regis, ele que é nutricionista e biólogo. E a gente vem trazendo um tema maravilhoso, mas de antemão, bom dia, Dr. William, que bom ter você com a gente mais uma vez. Bom dia, querida. Bom dia, querida. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Já estava com saudade, né? Não é? Ai, meu Deus do céu. Mas agora vai ficar mais pertinho da gente sempre, né, Dr. William? É isso aí. E hoje, a gente sabe, junho chegou, julho está chegando e a gente sabe que o índice de infecções respiratórias, elas acabam aumentando muito, né, Dr. William? E aí, realmente surgem muitas dúvidas e por isso hoje a gente vai falar sobre uma dessas infecções respiratórias, que é justamente a asma, né? Então, desde já, para você que está nos acompanhando aqui na Tempo FM, já quero pedir para que você, se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, pode mandar uma mensagem, 3261-1039. E eu já quero saber, doutor, a primeira coisa que a gente fica em dúvida sobre a asma, né? Asma e bronquiolite, bronquite, são a mesma coisa? Qual a diferença das duas? A gente sempre tem essas dúvidas que ficam pairando aí na nossa cabeça, né? Fala um pouquinho pra gente. Bom, os sintomas são muito parecidos, né? Então a gente acaba na dúvida, né? É tudo igual, é asma, é bronquite, o que é. E até, você falou aí sem querer, mas a asma não chega a ser uma infecção, né? Então a primeira diferença está aí. A bronquite normalmente tem um patógeno associado, uma bactéria, um vírus, alguma coisa desse tipo. E a asma tem um cunho mais alérgico. Então ela é provocada, né, basicamente por substâncias que sensibilizam o epitélio do pulmão. Sim. Né? Então, alguns agentes químicos. Então, tem pessoas que são mais sensíveis, elas têm uma resposta inflamatória mais intensa Sim. a determinadas coisinhas. Né? Então, pessoas que normalmente já são muito alérgicas acabam desenvolvendo mais a asma. Né? Essa é uma das principais diferenças, mas tem outros fatores também. Então, uma das características da asma é que ela contrai muito a musculatura, né? Uma parte da musculatura. Então a tosse é mais difícil, a secreção, né? O broncoespasmo é mais difícil, por isso que a pessoa fica mais com aquele chiado. Talvez porque coloca muita força também, doutor? É porque ela não consegue eliminar a secreção. Né? Então, e aí ela fica cada vez mais obstruído e ela fica com uma dificuldade maior. Por isso que é tido como mais grave nesse sentido. Nossa, uma que crise bom, né? é muito angustiante, né? Uma falta de ar muito intensa. Por isso que as pessoas, né, usam ali as bombinhas e tudo em casos emergenciais. E está ligado também, às vezes, o estresse emocional, né? Altera ali as células do sangue, altera ali as substâncias, citocinas que a gente chama, né, que são substâncias do sistema imune, que aumentam a inflamação. E aí aquele pulmão ali, aqueles brônquios vão ficando mais inflamados e aí obviamente eles incham e a troca gasosa, ou seja, a respiração fica dificultada. Mas a principal diferença é essa. Né? Então às vezes é muito importante, né, sempre na verdade é muito importante, procurar o auxílio médico para não sair tratando, porque às vezes a criança pode ter uma coisa, depois outra, ou evoluir, né? Então, mesmo que não seja a asma diretamente ligada a um patógeno, por exemplo, uma gripe pode evoluir para uma crise asmática. Né? A pessoa já tem ali uma predisposição a ter a asma, ela já é asmática, e quando ela pega uma gripe, ela acaba, então, pela ação inicial do patógeno que irritou, ter o agravamento do sintoma da asma. E eu acho que também porque a própria gripe muitas vezes dá aquela sensação de nariz entupido. Então, para quem tem asma, misericórdia, né? É aquela sensação muito o tempo difícil. inteiro. Imagina que loucura. É. Agora, eu também tenho uma dúvida, eu acredito que essa dúvida é de algumas pessoas, né? A asma, ela é adquirida ou ela é hereditária? Eu posso, por exemplo, na idade que eu tenho, ter asma? Ou realmente a asma ela aparece desde quando a gente nasce, desde quando a gente é pequenininho? Como é? Bem interessante essa pergunta. Recentemente até, eu não vi aqui ainda, posso estar enganado, mas eu não tinha trabalhado ainda com exames genéticos para asma. E eu atendi uma paciente que estava na Austrália, então ela fez um teste por lá e eu achei bem interessante que veio um report, né, veio um laudo sobre alguns genes relacionados à asma.
Então tem 3 fatores genéticos ali importantes. Um deles ligado, né, à própria resposta imunológica à inflamação. Sim. Outro ligado a doenças autoimunes, e esse eu fiquei muito espantado, não espantado, mas assim, achei interessante de ver, que são mesmo genes ali relacionados à doença celíaca. E um outro fator relacionado à morte celular no epitélio ali do pulmão. Então tem uma condição genética sim de predisposição, né? Então existe, mas também você pode desenvolver uma alergia tardia, né? Então, por exemplo, pessoas que são muito expostas, pessoas que fumam, pessoas que trabalham em ambientes que tem muito cheiro, que são expostas ao ar-condicionado com muita poeira, em algum momento elas podem vir a se sensibilizar mais e aí se tornar, né, como se fosse uma alergia ali, e aí desencadear a asma se ela já tiver uma predisposição. Mas em ambos os casos é extremamente controlado com alguns cuidados, né, especiais. A gente tem aqui uma pergunta da Isa. Bom dia, Dr. Regis. Gostaria de saber se cansaço e asma são as mesmas coisas, né? Porque os meus filhos todos tiveram problemas de cansaço, só viviam no hospital com eles, mas hoje estão curados. Sim, pode ter a ver na seguinte direção. Então, quando a gente tem um esforço físico muito grande, tem uma tendência, né, das células do sangue migrarem normalmente para músculo e tudo mais. E um dos gatilhos pode ser o esforço físico. Para quem já tem, por exemplo, uma predisposição à asma, um dos gatilhos pode ser a atividade física, né? Então você vê as crianças que têm dificuldade na educação física, não conseguem correr e aí tem a crise. Assim como o emocional, o esforço físico também pode. Então acontece muito, né, da criança principalmente. E aí depois, o próprio sistema, eu falo isso sempre aqui, né, o nosso corpo é maravilhoso, ele tenta entrar em equilíbrio. Então com os anos, né, o amadurecimento fisiológico, acaba que esses fatores podem diminuir. Não que desaparecem, a asma não tem cura, mas as crises passam a ser menos frequentes. Porque naturalmente você vai achando ali um ambiente... Você vai tratando, você vai evitando, exatamente, né? Você vai evitando, né, os gatilhos, né, e vai tendo ali um amadurecimento. E também outros fatores do ambiente que vão ajudando a controlar, né? Então a atividade física causa inflamação, mas de repente uma alimentação anti-inflamatória resolve. Então ele tem uma proteção, então ele pode ir lá e fazer atividade física. Maravilha. E sobre o tratamento, já que estamos falando aí de crianças que sofrem mais, quais são os cuidados para evitar essas crises? Bom, o tratamento em si, eu falo sempre assim, tentem procurar o especialista. Procurem um pneumologista, né, ou um infectologista, se for um caso de bronquite, mas um pneumologista especificamente para poder tratar corretamente. Por quê? A maioria desses medicamentos para a asma, eles são anti-inflamatórios, né? A bombinha, por exemplo, que é para uma crise muito intensa e imediata, para você dar um alívio imediato, ela é baseada muitas vezes em corticoides, que são anti-inflamatórios muito fortes, né? Então, é muito importante a gente controlar esse uso, porque senão a pessoa vicia. Ela acostuma, toda hora, na hora que começa o sintoma já vai com a bombinha, e aquilo ali a pessoa acaba, e tem outros efeitos também no organismo, né? Então a via respiratória é a melhor via para absorção de medicamentos. Então vai ter um efeito local, mas pode ter um efeito sistêmico também importante, e não é legal o uso, né, indiscriminado. Falando de tratamento, falando de prevenção, os cuidados que a gente pode ter são ocultos, né? Então muitas mães, minha criança, meu filhinho, mas está dando ali um lanchinho cheio de corante, vai estar dando ali, né, um refrigerante, coisas que têm muitos aditivos químicos, fazem mal, porque entram pelo estômago, vão parar na corrente sanguínea e o sangue circula, inclusive pelo pulmão. E isso vai irritar a mucosa do pulmão. Pensa, a criança já é mais sensível, aí tem corante, aí tem, que piora aí ainda tem mais, tem um agrotóxico, tem alguma coisa que piora ele ali. E outros cuidados no ambiente, né? Então, cortinas, sofás, né? E travesseiros. É uma coisa muito importante para quem tem asma, né? O quarto tem que ser arejado, limpo, evitar qualquer lugar que acumule partículas. E travesseiros, né? Por exemplo, se está muito quente, a criança sua, transpira um pouco à noite, fica um pouco molhadinho, a mãe às vezes não percebe, troca sua fronha, aquela espuma, ela vai criando fungos, ácaros, tudo, isso, né? E fungos vão soltando esporos, né, que ficam ali
Então, manchinhas na parede, então tem uma pintura ali que sempre impermeabilizante, manter o ambiente sempre limpo, tudo isso ajuda bastante. Interessante. A gente tem aqui, vou colocar um áudio, porque eu perguntei se era, a pessoa mandou um áudio, né? Aí eu disse assim, é pergunta para o doutor, mas eu vou aqui ouvir, eu tô achando que é. Vou colocar aqui para a gente tirar essa dúvida. Deixa eu ver quem é, o nosso querido Arlas Cardoso. Bom dia, Arlas. Doutor, minha esposa, ela adquiriu essa asma no período da pandemia. Ela não tinha asma. Doutor, nesse caso sobre asma, a gente sabe que realmente a Covid ela trouxe muitas sequelas para muitas pessoas, né? Sim. E aí ele já está falando sobre essa asma adquirida. É uma coisa vinda da pandemia. Porque a falta de ar, ela já era fato e fazia parte da Covid, né? Isso, mas é exatamente o mesmo caso que eu falei. Se de uma gripe você pode evoluir, imagina de uma infecção. O que é uma gripe, né? Com sintoma respiratório. É uma infecção respiratória. A Covid é uma infecção respiratória. Só que a Covid, ela é uma infecção respiratória muito mais agressiva, né? Porque o vírus encontra ali um ambiente melhor, receptores ali nas células do pulmão. Então, o que aconteceu na maioria dos pulmões aí que tiveram contato com o Covid? Eles desenvolveram lesões mais graves e esse epitélio ficou mais sensibilizado. Então, ali, o que teu corpo faz? Ele começa a produzir anticorpo. Ele começa a produzir moléculas. Então agora as pessoas estão muito mais reativas. Sim. Então qualquer coisinha que chega já reage, e essa reação dá um sintoma. Então assim como de uma gripe qualquer, da Covid também muita gente pode ter desenvolvido, está desenvolvendo na verdade, né, essas crises asmáticas. E até porque tem essa ligação, porque um dos sintomas era justamente a falta de ar que dava muito, né? Exato. Então acredito. E também, até falando aqui um pouquinho da Covid, não era falta de ar, tinha muita gente que mudou um pouquinho o paladar, né? Tem gente que mudou muito os gostos. Eu tenho uma amiga que mudou completamente essa questão de gosto, ficou bem diferente, né? Cheiro. Que Sentir coisa. Cheiro. Porque toda infecção, né? O que é infecção? É um combate, é uma internalização de algo estranho que o seu corpo quer combater. Só que o teu corpo entra em guerra. O que acontece numa guerra? O país entra em guerra, o que acontece? Morrem, né? As unidades de combate mesmo e os civis. Quem são os civis? Os órgãos anexos, é o sensorial. É onde a inflamação encontra, ela danifica também o tecido. É por isso que quando a gente está gripado, muitas vezes a gente fica sem paladar, sem olfato, Exatamente. né? Que já é o básico. A gente tem aqui mais uma pergunta. O nome dela é Duda Ramos e ela falou assim: doutor, bom dia, meus filhos são alérgicos a remédios antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos. Poderia me tirar essa dúvida, por favor? Eita Jesus, é babado, viu? Isso daí pode ser, tem que determinar se é uma alergia mesmo, né? Então tem testes para se fazer isso. Pode ser que ele não seja só alérgico, pode ser que ele tenha uma dificuldade de metabolização de fármacos. É importante levar o seu filho num geneticista para avaliar essa questão, né? Primeiro, se ele tem uma capacidade detoxificante ruim, porque isso é importante não só para medicamento, para outras coisas também, né? E a gente sabe que pessoas que têm genes detox ruins, elas têm predisposições para outras coisas, né, crônicas no futuro. Então é importante avaliar esse primeiro ponto. Com relação aos medicamentos, isso vai dar, não sei se era esse a intenção da ouvinte, da pergunta, mas o que pode ser feito? Evitar ao máximo ele ter que necessitar desses medicamentos. Então, se ele tem asma, e a gente sabe que, né, ou bronquite você vai ter que tratar com antibiótico, a asma você vai ter que tratar com muito anti-inflamatório, ou às vezes até corticoide, e ele tem intolerância a esses medicamentos, a gente tem que cercá-lo mesmo para evitar ao máximo possível ele ter esse contato, né? Porque senão quando tem uma crise muito grave, necessita internação, medicamento intravenoso, pegar alternativas, né? Tem os tratamentos de primeira linha, segunda linha, né? A gente vai tentando ver o que tem menos toxicidade, mas às vezes não tem jeito, você tem que dar um antibiótico, você tem que encarar a toxicidade e ir controlando, então isso tem que ser feito num ambiente às vezes hospitalar, dependendo da gravidade. Mas tem vários recursos, tem várias pessoas que têm asma e que vivem, não precisam conviver com sintomas. Então essa coisa, prestar atenção na cortina, não ficar em lugar fechado, limpar sempre o ar-condicionado,
trocar sempre as espumas, colchões. Enfim, é um cuidado a mais, mas você tem uma vida normal. Com certeza. Você já consegue ter aquela vida, porque já se acostuma, já sabe quando vem a crise e aí evita para que ela chegue e por aí vai, né, doutor? Exatamente. Que legal. Gente, estamos aqui com o Dr. William Regis, ele que é nutricionista e biólogo e também um pouquinho de geneticista. Porque ele falou de geneticista, eu olho aqui para ele e só vejo ele como isso também, gente. Não tem como, né? Eu sou nutrigeneticista. Nutrigeneticista. Então, se você realmente tiver qualquer dúvida, eu queria que o Dr. William pudesse deixar também as redes sociais dele, porque vocês precisam conhecer. Tem muita coisa interessante. Ele aborda em vários temas e onde você realmente consegue tirar muitas dúvidas através dos vídeos que ele grava. Eu acho assim sensacional. Eu queria que você deixasse um pouquinho também suas redes sociais, falasse um pouquinho do seu trabalho. Perfeito. É um prazer sempre, atender. Eu acho que a missão da gente é essa, levar saúde e qualidade de vida. Eu gosto de usar toda a minha formação, meu doutorado em biologia molecular, a minha formação em nutrição, para levar essa personalização, Então, Perfeito. Quem quiser seguir, conhecer o trabalho, é @drwilliam.nutri, drwilliam.nutri, William com L só e M, senão fica difícil de achar, E eu atendo em todo o Brasil, aqui em Fortaleza, aqui no Merit. Eu vou ter o maior prazer em avaliar, Eu gosto de pesquisar, então eu gosto de pegar a pessoa, entender os sintomas, entender quais são os melhores caminhos, Usando sempre a genética, o microbioma, para poder entender a saúde da pessoa como um todo e trazer caminhos interessantes para a alimentação. Como a gente falou aqui, a alimentação é a base de tudo, na asma também, como anti-inflamatórios. Então dá para fazer um plano personalizado para você, do jeito que você precisa, do jeito que, qual é a sua necessidade, de forma única e exclusiva. Vai ser um prazer para ajustar tudo e ficar tudo certo, É sempre um prazer receber todos aí, os ouvintes, eu sempre entro em contato, alguns já são meus pacientes. Que coisa boa. E é um prazer, sempre. Obrigada mais uma vez. Semana que vem temos de novo, Se Deus quiser. Até semana que vem já vai mandando aí. Hoje eu postei a caixinha, a gente já leu algumas perguntas. Aproveita e dá a dica aí do tema, o que aquelas pessoas querem ouvir Exatamente. Na rádio, coloca lá o tema e a gente já escolhe para tratar aqui. Perfeito. Dr. William Regis aqui na Tempo FM, nutricionista e biólogo, tema maravilhoso no nosso estilo e vida. Muito obrigada. Até a próxima semana. Estamos voltando e por enquanto vão na caixinha dele e coloque lá o que é que vocês querem, qual é o tema que vocês querem para a semana que vem. Combinado assim? Combinado. Saúde, paz e boa semana para todos. Para todos nós. Um grande abraço.